Casa bonita, no ano novo. Olá, doutor, Oi, muito Gina. prazer. Prazer é meu. Bom ano. Para todos nós. Passou bem, final de ano? Bem, graças a Deus. A gente vai falar o quê? De coração. De coração, especialmente nessa época do verão. O que tem a ver? Quais os riscos do verão para o nosso coração, doutor? A gente tem que pensar o seguinte, que a temperatura influi no funcionamento do nosso corpo como um todo. O coração está dentro do nosso corpo. A desidratação, por exemplo, é um fator de risco importante para o coração. O sangue fica mais viscoso, com mais dificuldade para circular, aumenta a chance de trombose, que é um dos mecanismos de infarto. Então, apenas a desidratação e a alta temperatura, com alta temperatura a pressão do nosso corpo tende a cair, então a pressão cai, a frequência cardíaca aumenta, isso acaba trazendo problemas que, se a pessoa já tiver algum problema no coração, pressão alta, se tiver problema nas doenças coronárias, por exemplo, pode se agravar e até precipitar um infarto numa situação. É mesmo, doutor Marcelo? É Marcelo Cantarelli? Isso. Falei certinho? Falou certinho. Morro de medo de errar o nome das pessoas. Bom, certinho. E aí é o seguinte, algumas pessoas acreditam em algumas coisas que a gente desconfia, não tem certeza se é verdade ou se é mito. A gente fez uma seleção, vamos dar uma olhada? Vamos esclarecer o que é mito, o que é verdade com relação ao coração durante o verão. A privação de sono devido ao calor aumenta o risco de doenças cardiovasculares, doutor Marcelo? Sim, isso é verdade, porque na verdade o sono é muito importante para a gente. O que acontece no sono é que a nossa pressão arterial cai, a frequência cardíaca também, porque o nosso coração, o nosso corpo precisa repousar. Quando a pessoa tem algum distúrbio do sono, e o mais importante deles é a apneia do sono, por exemplo, isso não acontece. Mesmo dormindo ou durante a noite, a pessoa tem picos de pressão elevada, de frequência cardíaca elevada. Mesmo dormindo. E isso aumenta o risco de doença cardiovascular, da doença das artérias coronarianas, aumenta o risco da própria hipertensão arterial, que é a pressão alta. E no calor, barulho, temperatura difícil de você relaxar, dormir, você acaba tendo a privação do sono. Então, esse descanso que o nosso organismo precisa durante a noite acaba não acontecendo. Desgasta mais o organismo, aumenta mais a chance de você ter problema cardiovascular. E tem assim um número de horas que seja o mínimo ideal ou o máximo suficiente? O mínimo é 6 horas. De boa qualidade, O ideal seria que todo mundo pudesse ter pelo menos 8 horas de sono. A gente sabe que é difícil, pelas atribuições do nosso dia a dia. Mas um mínimo de 6 horas, já bem dormidas, já é suficiente. Então, é verdade, a privação do sono devido ao calor aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Sim. Mais uma. No verão, a tendência natural do corpo é aumentar a pressão arterial. Mito ou verdade, doutor? Isso é um mito. É mito? Sim. O que a gente comentou é que quando acontece aumento da temperatura no verão, a tendência dos nossos vasos são dilatarem. O nosso vaso, as nossas artérias dilatando, a pressão arterial cai. Então é muito comum, e isso é importante a gente colocar, porque nessa fase de janeiro, fevereiro, o pessoal viaja, vai para a praia e tudo mais. E as pessoas que têm pressão alta tomam remédios para pressão alta. Especialmente pessoas de mais idade. E chega na praia, o que acontece? Vai andar, tomar sol e tudo mais, é muito comum ter desmaio, passar mal, tontura. E vai dar uma olhadinha, a pressão está baixa. Então é muito frequente as pessoas que são hipertensas, que tomam remédio para pressão alta, terem que reduzir a dose dos remédios quando vão para a praia. Então é importante conversar com o médico se não vai ter que fazer algum ajuste da sua medicação quando for para a praia, onde a pressão barométrica é menor e no calor. Então são dois fatores que causam a redução da pressão arterial. Então faz esse ajuste para esse período. Um ajuste, exatamente. Então, de regra geral, no verão, como o verão é uma estação quente, a nossa pressão arterial tende a ser mais baixa do que no inverno. Entendi. Próximo desafio. Sim. Todo cardiopata que apresentar doença instável deve evitar a prática de exercício físico em altas temperaturas. Sim, verdade. 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 Aqui a gente tem que definir o que é uma doença instável. Boa. Quer dizer, então, você está tratando, tomando remédio para pressão ou para diabetes, enfim, você tem uma angina, entupimento das artérias coronárias, mas está tratando, está com remédio, você não está tendo sintoma, não está tendo dor no peito, está fazendo esforço direitinho. E ocorre uma instabilidade. O que é instabilidade? De repente você começa a ter picos de pressão alta,
né, com dores de cabeça, com sintomas. Você começa a ter dor no peito, mesmo sem fazer esforço. Quer dizer, são sintomas que dizem que alguma coisa está errada, que precisa ser corrigida. É o organismo. Então, lança exatamente esses sinais de alerta. Então, quando existe essa instabilidade de sintomas e sinais, não convém que você vá fazer esforço. Perfeito. Nem em relação à alta temperatura, mas em nenhuma outra situação. Então, seja prudente, Seja prudente. Está tendo algum... eu só tinha dor no peito para andar 2 quilômetros. Agora eu me mexo aqui e tenho dor no peito. Quer dizer, alguma coisa está errada. Qual que é a orientação? Antes de praticar exercício físico, antes de sair de férias, passa no médico, conta a história e vê se vai precisar fazer alguma coisa, algum ajuste antes de te liberar para uma atividade física. Tá. Falando em atividade física, vamos para os alimentos. Doutor, assim, claro que o senso comum aqui da gente já diz, né? Que, por exemplo, cigarro não faz bem nunca. Nunca? Nunca. Nunca? Nunca, nunca. Eu sou ex-fumante. Sou ex-fumante. Que bom que é uma ex. Parei de fumar já tem uns 15 anos. Mas tenho vontade até hoje, doutor. Olha que vício. Não, é terrível. A gente vê que muitas das pessoas que infartam ou que têm até derrame voltam a fumar. Não. Por quê? Porque o vício realmente é muito complicado. Eu não volto. E o cigarro, qual que é o principal problema para o coração, na verdade? Ele funciona como um gatilho, ele acelera a chance da pessoa ter um infarto. Então, pessoas jovens passam a ter risco de infartar porque fumam. Então, o cigarro independe para o coração da quantidade que você fuma. Pode fumar pouco, mas isso pode provocar um infarto. Diferente para câncer e diferente para o pulmão, onde a quantidade de cigarros é proporcional ao problema. Olha. Então, para você ter um enfisema, você tem que fumar muito, vários anos, etc. Para o coração já é diferente, não existe uma quantidade. Doutor, eu não sabia disso. Basta você fumar. E se for mulher, então, o problema piora, porque é muito comum a mulher fazer uso de anticoncepcional. E a chance de infartar usando anticoncepcional e fumando ao mesmo tempo aumenta, porque eles aumentam a chance de formar coágulos dentro das coronárias, que é um dos mecanismos que leva à formação do infarto. Isso independente da quantidade de cigarro consumido e da idade? Exatamente, depende das duas coisas. Tá. Ai... Né, gente? Tem um monte de gente que diz que bacon é vida. Tá errado? É gostoso, né? Que muitas vezes coisas gostosas são proibidas, mas enfim. O que acontece aqui é que um conceito básico. Vamos lá. O colesterol não existe fora do mundo animal. Sim. Ele é inerente dos animais. Sim. Então tudo que vem dos animais tem colesterol. Então a carne tem colesterol. E especialmente a gordura saturada é o elemento, quando você faz a alimentação, é o elemento aonde vai ocorrer a chance de formar colesterol no organismo. Mas no então, bacon... quanto mais gordura você tem na carne, mais a chance você tem de, ingerindo essa gordura, de ela se transformar em triglicérides e colesterol no seu organismo. Tem um detalhe que é interessante a gente comentar. Apenas 30% do nosso colesterol vem da alimentação. Os outros 70% são fabricados pelo próprio organismo. Então, isso é uma certa defesa. A outra coisa o que é ruim é o hábito. Então, veja bem, se você faz uma ingestão rica em gorduras diariamente, isso vai te trazer problema que vai ajudar a subir o teu colesterol, a subir o triglicérides. Entretanto, se você faz isso muito esporadicamente, não tem problema. Então, assim, você não vai deixar de comer um bacon, por exemplo, que você vai num churrasco, que você vai uma vez por mês, por exemplo. Agora, o hábito é que é ruim. Mas, doutor, o senhor falou gordura saturada. O bacon em si não tem gordura saturada. Não, o bacon ele tem gordura e a maior parte é gordura saturada. A gordura insaturada, que é a gordura boa, aí vamos lá para o outro lado. É bem longe do bacon. Do peixe, né? Então, os peixes, eles têm uma gordura mais saudável, que é a gordura insaturada. Dentre esses tipos de gordura insaturada, tem ômega 3, por exemplo, ômega 6, ômega 9, que vem nos peixes. Outros elementos que têm gorduras insaturadas são também os óleos vegetais, tá certo? E principalmente o azeite de oliva. Delícia. Então, são alimentos extremamente benéficos. Nessa parte de cá, que a gente vê que é o mundo vegetal, a gente não vai encontrar o colesterol nos alimentos. Mas alguns são alimentos que são bastante especiais.
O abacate? O abacate tem uma gordura saudável, não é uma gordura saturada, uma gordura insaturada, então ele pode ser consumido sem problema. Além disso, maçã, as frutas são todas saudáveis em geral, tá certo? Assim como os legumes também. Tudo delícia. E aí você tem algum detalhe, tem alguns alimentos que eles têm elementos que ajudam no metabolismo do colesterol. Olha. As frutas vermelhas, que são aquelas ali, essa cor vermelha da fruta é porque ela tem antioxidante, e um deles mais importante chamado resveratrol. Então, essa cor vermelha da fruta, e aí você tem também a uva, né, a uva tinta, é que traz um fator de proteção cardiovascular. E eles levam, inclusive, a um aumento do colesterol bom, uma redução do colesterol ruim, sendo recomendado você ter esse tipo de alimento na sua alimentação. Com frequência, porque com uma pelo certa que o senhor frequência, falou... exatamente. É por isso que dizem, não, o vinho tinto é bom para o colesterol. Ele é bom, mas não é o fato pelo álcool do vinho, não. É porque o elemento dele é feito de uva, tá certo? Então, e a uva é saudável. E o vinho ele é muito saudável, por quê? Para fazer vinho você usa muita uva. Então ele vai ter realmente um extrato mais concentrado ali de antioxidantes. Então é uma bebida extremamente saudável. Isso é uma ótima notícia, né, doutor? Para quem gosta de vinho, no vinho, é muito bom. E a gente tem aqui cereais, né? Os cereais são importantes porque, além de não terem colesterol, eles ajudam na eliminação intestinal do colesterol. Na hora que você faz uma alimentação rica em farelos, cereais, isso ajuda a eliminar o colesterol que você tem em excesso no organismo. Então é muito importante. Então se a gente tiver na nossa alimentação legumes, verduras, frutas, cereais, peixes, por exemplo, carne não muito gordurosa, você tem uma alimentação extremamente saudável, aliado, obviamente, à atividade física, que foi o que começou a nossa conversa. Agora, doutor, uma pergunta pessoal. Eu, por exemplo, não... Isso daqui é aveia, né? Eu não gosto de aveia. Eu posso substituir pelo quê? Qualquer outro farelo que você tenha, ou qualquer outro cereal que você possa usar. Granola, por exemplo. Aí você tem outros elementos que são ricos em fibras também, como grão de bico, leguminosas, né? A lentilha, por exemplo. Outra coisa que eu adoro, um monte de gente me critica, mas eu adoro, salsicha. Às vezes eu tenho uma vontade, às vezes eu tenho vontade de comer salsicha. Eu também gosto. Por que ela está aqui no lado A salsicha, maléfico? ela está dentro dos embutidos, tá certo? Então, ela tem, além de ter gordura, obviamente, ela é rica em sódio. Então, para quem tem pressão alta, você acaba consumindo sódio em alguns alimentos que você acha que não tem problema. Entendi. Mas, por exemplo, refrigerantes, os embutidos, salsichas, por exemplo, alguns molhos, tipo shoyu, tem muito sódio. E aí, se você carrega muito isso na tua alimentação, você acaba consumindo, aumentando a pressão, mesmo sem colocar um pozinho aqui de sal para complementar. Então, lembrar que os embutidos são ruins para a hipertensão arterial. É lógico, nunca vou comer. Não é assim. É que não faça disso o hábito da sua alimentação. O mesmo vale para o chopp e para a cervejinha? A cerveja, na verdade, o que é ruim em termos da bebida alcoólica? A gente sabe que a cerveja ela não vai ter o elemento antioxidante que o vinho tem. Entretanto, se você usar a bebida alcoólica com moderação, problema nenhum. É moderação? O problema é o excesso. O que é moderação? Você tomar um copo, uma lata de cerveja, isso não vai te dar problema. Por dia? Por dia, até pode ser por dia. Mas o grande problema do álcool são duas coisas. É o excesso. Então a pessoa toma uma garrafa, 2 de cerveja, 3, enfim. Isso pode levar ao aumento da pressão arterial, especialmente se a pessoa for hipertensa. A outra coisa do álcool é a ingestão diária do álcool, tá certo? Especialmente bebidas que têm um teor alcoólico aumentado. Não é a ver com o coração, mas aí vamos para o lado do fígado. Exato. Então, aumenta a chance de você ter problema hepático, o principal deles a cirrose alcoólica. Existe também uma doença no coração chamada miocardiopatia alcoólica, que é uma insuficiência cardíaca, que é rara, mas acontece. Existem pessoas famosas que tiveram miocardiopatia alcoólica, que faleceram disso. Quem? Por exemplo, o Mussum teve miocardiopatia alcoólica. Olha, e isso é algo que acontece realmente em pessoas que são alcoólatras, que fazem uso frequente, intenso, exatamente. Né, Fora que pode levar ao alcoolismo. A gente não quer nada disso, que é uma doença muito atual. Nossa, e que desestrutura famílias. Exato, exato. Agora, doutora, a gente vai voltar para mitos e verdades, mas assim, a gente tem aqui o sal marinho e o sal de mesa.
Além do preço, tem diferença entre eles? Não, não tem diferença. E, na verdade, o problema do sal aqui é o sódio, né? Recomenda-se que a gente faça uma ingestão de 2 a 3 gramas de sal por dia. Sim. Mais que isso não é necessário, e a pessoa que é hipertensa, se for ingerir mais de 3 gramas de sal por dia, isso pode levar ao aumento da pressão arterial. Olha. O grande problema em relação à questão do sal é a hipertensão arterial. Tá. Como a hipertensão arterial hoje é o principal fator de risco para infarto, então é muito importante que a gente tome conta do quanto a gente ingere de sal por dia, para que a gente não desenvolva ou não piore aí a questão do tratamento da hipertensão arterial. E é um hábito, né, doutor? Tem gente que antes de dar a primeira garfada já põe sal. E o brasileiro consome muito sal, né? E isso é uma questão cultural, de você se acostumar. Sim. O ideal é tirar o sal da mesa e começar a acostumar a não adicionar sal nos alimentos. Exato. Os nossos telespectadores estão mandando perguntas. Eu vejo onde no telão? Vamos lá. Como uma pessoa cardiopata pode distinguir o cansaço normal propiciado pelo verão de algum problema mais sério? Beatriz Barros. Bia, obrigada por ter mandado sua pergunta. A dica normalmente é que o cansaço ocasionado por uma doença cardíaca é um cansaço que ele é desencadeado aos esforços. É uma falta de ar, é uma fadiga normalmente desencadeada ao esforço. Diferente daquele cansaço do calor, que você fica cansado direto. Então tem um pouco essa diferença. A própria pessoa consegue, desculpe interrompê-lo, mas a própria pessoa consegue identificar se é um cansaço normal ou um cansaço proveniente de alguma cardiopatia? Na maioria das vezes, sim. Agora, uma cardiopatia, quer dizer, uma doença do coração, para provocar cansaço, significa que é uma doença no coração importante que precisa de um certo cuidado. Então, normalmente as pessoas que começam a desenvolver esse cansaço aos esforços, que a gente chama de dispneia, e que piora, pode se agravar, e a pessoa pode sentir esse cansaço mesmo estando parada, e piora quando deita. Esse é um sintoma, um sinal interessante, piora quando deita. Que dá uma agonia, né, na pessoa? Como são doenças do coração mais importantes, normalmente são sintomas que aparecem em pessoas que já têm algum diagnóstico, já fazem algum acompanhamento médico, e eles conseguem, de certa forma, diferenciar um pouco o que é um ou o que é outro. Mas é lógico que às vezes tem problemas do coração que o primeiro sintoma, por exemplo, é uma falta de ar. Sim. A dica é, se você tem uma falta de ar que você nunca sentiu, é diferente daquilo que você tem, um cansaço de você subir uma escada, enfim, ou o cansaço do verão. É algo diferente, uma falta de ar que não melhora, que só está piorando, procura o médico. Tá, procura o médico já, né? Tá bom. Próxima pergunta. Quem mandou foi a Sofia Mendes e ela pergunta: sou hipertensa e gosto de fazer caminhada pela manhã. Nesses dias de calor, posso andar com uma garrafinha de isotônico ou é melhor optar apenas por água? Se a atividade física não for muito intensa, água é suficiente. O que é intenso? O isotônico a gente usa, por exemplo, você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros. Então você pode usar o isotônico para repor, porque você vai transpirar e você vai perder sais minerais, além de água, durante uma atividade física intensa. Uma corrida de 5 quilômetros, uma meia maratona, enfim. Agora, se for uma caminhada de 5 quilômetros, aguinha. Uma caminhada de 5 quilômetros, você pode apenas repor água. Não há necessidade do uso de isotônico. Se você usar isotônico, use. Uma garrafa é suficiente. O grande problema é você fazer o abuso do isotônico. É perigoso? O isotônico ele é muito bom porque ele repõe, ele tem sais minerais que o nosso plasma, o nosso sangue precisa. Entretanto, ele não precisa que eles estejam em excesso. Então você não pode, no isotônico, fazer um uso mais do que deve, porque você pode subir o sódio, subir o potássio na circulação, principalmente pessoas que têm problemas renais, e aí você transforma um problema num outro. Um excesso de potássio é extremamente ruim para o organismo. Então, o problema das bebidas isotônicas, você tem que usá-las na medida correta daquilo que você vai fazer. É uma atividade que você vai para a academia mais de 1 hora, suou muito, transpirou bastante. Você pode usar o isotônico, não tem problema nenhum. Agora, fazer uso indiscriminado do isotônico, trocar a água pelo isotônico e usar isso diariamente, todo dia, várias vezes ao dia, não é recomendado. Entendi.
Próxima pergunta. Ó, só a mulher mandou pergunta agora, hein? Mulheres, né? Ah lá, só porque eu falei, tá vendo? A gente veio ao mundo para pagar a língua, né, doutor? Ah lá, Wagner Alves. É recomendável fazer os exames do coração em dias muito quentes? Pode haver alteração por causa do calor? Não, na verdade, assim, você pode fazer. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes você tem mais tempo até de fazer exames nessa época do ano. Exato. Que reduz a carga de trabalho e tal. Não vai trazer nenhum problema, desde que, obviamente, você não faça o exame numa tenda aberta, no meio do sol e tudo mais. Porque aí vai, né? Se você medir pressão embaixo de um sol quente, a sua pressão vai estar mais baixa do que ela é naturalmente. Mascara o resultado. É por isso que você vai fazer exames laboratoriais em laboratórios, normalmente fechados, tem ar-condicionado, tudo mais. Principalmente se for fazer um exame que é muito importante para o coração, que é o teste de esteira, ou teste ergométrico. Ele é um exame importante para avaliação de pressão arterial, de frequência cardíaca e também para detectar se a pessoa tem algum problema coronariano. O teste ergométrico, que é um esforço grande que a pessoa vai fazer, é recomendado que seja no lugar adequado, com temperatura adequada, justamente para você não ter uma fadiga grande, a pessoa não conseguir nem terminar o exame por estar muito fadigado por causa do calor. Entendi. Tem mais uma pergunta, doutor. Vamos lá? Sim. Janaína Pereira. Tenho uma filha de 5 meses que nasceu com soprinho no coração. Existe alguma recomendação especial para cuidar do coração do bebê? Sim, na verdade, o soprinho no coração, ele pode representar algum probleminha no coração, ou seja, a criança pode ter nascido com algum pequeno defeito, ou nada, simplesmente nada. Porque o sopro, na verdade, é a manifestação auditiva, é o barulhinho que o sangue vai estar fazendo circulando pelo coração. E às vezes, por exemplo, uma anemia pode dar um sopro, uma febre pode dar um sopro que aumenta a velocidade do sangue. Sim. Mas em algumas vezes pode ser realmente algum defeito, de algum buraquinho que deveria ter fechado no nascimento e não fechou. Tá. Aos 5 meses, grave? Não é grave. Ótimo. Aos 5 meses, pode ser que tenha algum buraquinho que ainda vá se fechar. Qual que é a recomendação? Quando esse sopro é um sopro que é uma manifestação de uma doença mais grave, a criancinha vai ter outros sinais. Ela pode ficar mais roxinha quando faz algum esforço para mamar, por exemplo. Então, tem algum sinal a mais que não só apenas o soprinho. Entendi. Mas qual que é a recomendação óbvia? Leva no médico, no pediatra, para auscultar, ver se tem um soprinho, fazer algum exame se o pediatra achar e o cardiologista achar que precisa fazer, para detectar qual é realmente a origem desse soprinho. Nessa idade, 5 meses, a gente vai ao pediatra todo mês, né? Então é bom anotar. É muito frequente, exatamente. Anota, leva tudo para o médico. Doutor Marcelo Cantarelli, quer deixar um telefone, algum meio de contato com o senhor? O nosso contato, eu sou um dos diretores do grupo Angiocardio, então se alguém quiser alguma outra informação, pode realmente procurar o grupo Angiocardio, tem um site, enfim, a gente está à disposição. Eu não estou achando o site aqui, doutor. Qual que é o site? É o grupoangiocardio.com.br. grupoangiocardio.com.br. Isso. Tá bom. Feliz ano novo para o senhor, prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Feliz ano novo. A gente vai continuar falando de